Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Obra aqui nesse canal que é pra você que põe a mão na massa. Eu sou o Gustavo e hoje eu vou passar pra vocês algumas dicas sobre instalação de rodapé. Vem comigo. Primeira dica, pessoal. A gente tem um vídeo sobre essa colher aí no canal, só que adianta muito um lado, porque você consegue já pegar a massa no balde com ela, passar a massa no rodapé e depois você faz o desenho dos cordões, ó. Com ela mesmo, tá? Então ela adianta muito um lado, ajuda demais. Uma dúvida que sempre chega até mim, pessoal, Gustavo, eu nunca vi você passar massa no rodapé, nem em grandes formatos, tá? Na parede e no rodapé. Por quê? Não é obrigado? Cara, a normativa diz pra gente que a gente tem que fazer a dupla colagem, tá? Em peças acima de 900 centímetros quadrados, tá? Ou 30 por 30. Essa peça aqui, ela não dá 900 centímetros quadrados, tá? Se você calcular a altura do rodapé vezes o tamanho dela aqui, não vai chegar a isso, tá? Então não é obrigado, porque é uma peça pequena para o tamanho dela. É óbvio que se fosse maior, mais comprida, mais larga, precisaria, tá? Nesse caso não precisa. Então eu uso só a colher dentada, um dente de 15 milímetros aqui, tá? O que é importante? É importante você fazer o arraste. Então eu encosto o rodapé aqui, ó, e ó, faço esse movimento de arraste. Porque aí, se você, ó, você já tem uma dificuldade para arrancar, tá vendo, ó? E você percebe que a argamassa, ó, ela fica bem espalhada. Você não consegue enxergar o desenho dos cordões. E a parede, a argamassa gruda bem na parede, tá? Então não é necessário. A gente faz a dupla colagem, pessoal, não é para enfeitar o trabalho, é onde é necessário, tá? Onde não é necessário, não precisa fazer. O rodapé é interessante que ele não fique diretamente encostado no piso, tá? É legal você respeitar uma juntinha ali por baixo do rodapé por dois motivos. Primeiro, para entrar o rejunte, óbvio, senão esse rejunte vai ficar muito superficial ali e pode soltar até com uma simples limpeza aí do dia a dia, tá? E segundo, porque é bom você respeitar uma junta de dilatação ali, porque se esse material tiver dilatação, tá? Aí eu falo do piso, é mais em relação ao piso do que ao rodapé. Se ele tiver dilatação, o rejunte ali vai suportar essa dilatação, tá? Então é interessante você ter essa junta aqui, tá? E aí para fazer essa junta, pessoal, eu uso essas mini cunhas aqui, tá? Essas mini cunhas você acha pela internet. Essas que eu uso aqui é da Bumax, que é o mesmo fornecedor de clipe que eu tenho, tá? Então você vai regular a altura do rodapé, encaixar ela por baixo aqui, criando uma junta de espaçamento embaixo do rodapé, tá? E é legal porque ela também ajuda a nivelar pequenas imperfeições, tirar pequenas imperfeições ali que pode ter ficado durante o corte do rodapé, tá? Às vezes você corta ali, fica meio milímetro menor e tal, e aí para você nivelar aqui a parte de cima do rodapé, você usa ela, como ela é uma cunha, né? Você usa e vai nivelando. Você sabia que a função do rodapé, o rodapé tem duas funções, tá? A função estética, né, que é para fazer esse acabamento, né? Fica essa saia por cima do piso que fica muito bonito. Eu vou até passar uma informação aqui que é o seguinte: na minha região mais central de São Paulo, não se usa muito o rodapé embutido, tá? Como o pessoal conhece em outras regiões. Aqui usa muito o método construtivo steel ou o bloco estrutural, tá? No caso do bloco estrutural, você não consegue cortar a parede ali, né? Às vezes o reboco ou o gesso que fica por cima é bem fininho, você não consegue cortar o bloco para embutir o rodapé, tá? E aí aqui já se tem esse costume de não usar o rodapé embutido na parede. Aquele que fica rente com a parede, sabe? Você corta o reboco e embute o rodapé dentro da parede. Se na sua região é assim que você trabalha, deixa aqui para mim nos comentários, tá? Aqui a gente usa muito rodapé com o próprio revestimento ou um rodapé decorativo com outro tipo de material, tipo polietileno, os rodapés Santa Luzia, rodapé invertido também, a gente usa bastante aqui. Mas o rodapé embutido, dificilmente, tá? Uma outra dica interessante, eu pego toda a sobra eu faço todo o piso primeiro, tá? E aí eu pego toda a sobra de recorte do piso e corto todos os rodapés de uma vez, tá? Por quê? Porque assim, depois eu só vou colando. Então é muito mais simples, eu não vou cortando e colando, tá? Eu adianto esse processo. Uma outra dica interessante, eu não uso a trena para medir os recortes do rodapé. Eu uso o próprio rodapé, fica mais preciso, tá? Ó, eu marco ele aqui, ó, e aí faço o corte com tranquilidade. Você percebe que a colher, ó, ela adianta mesmo um lado, ó. Imagina se eu tivesse que passar a argamassa, pegar uma desempenadeira. Aqui é muito mais rápido, né?
A instalação de rodapé ninguém gosta de fazer, tá? É um servicinho chato, é um serviço demorado e é um serviço complexo. Dependendo do tamanho do ambiente que você vai instalar rodapé, às vezes você perde o dia inteiro instalando rodapé. Aqui, por exemplo, é assim. A gente tem mais de 100 metros de piso instalado e aí, aqui no total da área, deu 103 rodapés. Nós vamos passar o dia instalando rodapés aqui. Como você vai instalar o rodapé depois do piso pronto, você vai trabalhar com argamassa por cima. Então é interessante, o local onde você põe o seu baldinho de argamassa, você forrar com papelão ali, que pode ser da caixa do próprio piso, tá? Para ficar mais organizado e os pinguinhos de cola que caem em volta não saem melando todo o piso. Sempre que você vai começar uma parede, você vai ter que colocar esse rodapé aqui no esquadro, tá? Ó. Se você colocar só a olho, ele pode ficar um pouquinho caído para fora, um pouquinho caído para dentro, tá? Então é interessante você colocar ele no esquadro. Aí você usa um pedaço da própria cerâmica aqui, ó. Aí usa ela para colocar esse rodapézinho no esquadro. Fica 100%. Aí os outros, é só você acompanhar o primeiro que você já esquadrejou e vai embora. O trabalho do azulejista é muito tátil, tá? Então é interessante que você também use luvas, ó, que te ajudem a ter um tato aqui, para você ir conseguindo fazer o trabalho, né? Porque principalmente no rodapé eu não uso clipe cunha, tá? Tem alguns profissionais que até usam, eu não uso. Então é interessante você ter um tato legal, tá? Pra ir nivelando elas aqui, ó, deixando 100%. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá com algumas dicas para a instalação de rodapé. Espero que você tenha gostado. Deixe sua opinião aqui pra gente nos comentários. E para você que chegou agora, se inscreva e ative as notificações. Não perca o próximo vídeo. Te vejo no próximo Papo de Obra.